Muito bem, nessa aula falaremos sobre as máquinas térmicas, que tiveram uma importância muito grande na primeira fase da Revolução Industrial, com a máquina a vapor. Bom, vamos ver que o estudo das máquinas térmicas e a tentativa de melhorar a sua eficiência levou à segunda lei da termodinâmica. Então vamos lá, vou começar aqui analisando uma máquina térmica. Então, as máquinas térmicas operam entre dois reservatórios térmicos, uma temperatura mais alta e uma temperatura mais baixa. Lembrando que o reservatório térmico ele não vai sofrer variação na sua temperatura em virtude das trocas de calor. Muito bem. O nosso reservatório térmico está numa temperatura T1 ou TQ, que seria a fonte quente, e o reservatório frio numa fonte T2, numa temperatura T2 ou TF, temperatura da fonte fria, ou do reservatório frio. O nosso motor vai extrair calor Q1 ou QQ da fonte quente. Então, Q1 é o calor recebido da fonte quente, que é o reservatório na temperatura T1, e vai ceder parte dessa energia para a fonte fria, que seria o nosso QF ou Q2, calor cedido à fonte fria, no reservatório na temperatura T2 menor que T1. E, como função principal do motor, transferência de energia para o ambiente na forma de trabalho, né? Fazendo lá a roda da locomotiva girar, a bomba lá de Savery ou de Watt funcionar, retirar a água das minas, né, inundadas. Enfim, W é o trabalho mecânico realizado pelo motor. Ou seja, o motor ele troca energia com as vizinhanças, né, ou com a vizinhança, via trabalho e via calor. Né? Muito bem, o que seria, pelo princípio de conservação de energia, a relação entre W, Q1 e Q2? Ou seja, o trabalho é o resultado da diferença entre o calor absorvido da fonte quente e o valor liberado para a fonte fria. Por exemplo, se ele absorve 1.000 joules na forma de calor da fonte quente, lá da caldeira, né, e rejeita 200 joules para o ambiente, lá ou no condensador, na máquina de Watt, quer dizer que ele transferiu para o ambiente na forma de trabalho por ciclo, né, de operação, 800 joules. Então, o trabalho, que é o que me interessa é o que o motor vai fazer. Ou seja, a quantidade de energia utilizada, né, na unidade de tempo, que seria a potência do motor, para fazer a roda girar, para fazer a locomotiva se mover, o barco a vapor e etc. Então, o que me interessa é o W. Né? E o W é a diferença entre o calor removido da fonte quente e o calor rejeitado para a fonte fria. Bom, a eficiência epsilon, né, desse motor, eficiência seria comparar aquilo que me interessa na prática, que é o trabalho. Eu quero comparar aquilo que a máquina faz com aquilo que eu gastei, com aquilo que eu paguei. Ou seja, no caso da máquina a vapor, eu paguei pelo carvão, pelo combustível. Né? E esse combustível vai me dar o Q1, a quantidade de calor recebida da fonte quente. Então a eficiência é comparar o que eu tenho, o que me interessa, o que eu quero, o que eu desejo dessa máquina, que é o trabalho, né? Que é a troca de energia com o ambiente, que é o que ele vai fazer de fato, com aquilo que eu pago, que é o calor removido da fonte quente, lá da minha caldeira. Né? Então, a eficiência é, por definição, o trabalho dividido pela quantidade de calor extraído da fonte quente, no caso do motor. Bom, mas como o trabalho é Q1 menos Q2, então teremos Q1 menos Q2 dividido por Q1. Q1 por Q1 vai dar 1, menos Q2 por Q1. Então a nossa eficiência pode ser determinada a partir da quantidade de calor removida da fonte quente, que é o Q1, e a quantidade de calor rejeitado para a fonte fria, que é o Q2. No nosso caso, aqui no nosso exemplo numérico, a nossa eficiência seria 1 menos o Q2, que é 200, comparado com o Q1, que é 1.000. Então isso vai dar 1 menos 200 divididos por 1.000 é o mesmo que 2 décimos, 0,2. Então a eficiência desse meu exemplo numérico é de 0,8, ou na forma percentual, 80%. Não? Então, para cada 1.000 joules que eu retiro da fonte quente, eu rejeito 200. Portanto, eu utilizo 800. Então, minha eficiência também poderia ser calculada dividindo os 800 joules que eu removi que eu realizei de trabalho, dividido pelo Q1, que eu removi da fonte quente. Isso dá 0,8 ou 80%.
Então, tem duas formas de se determinar essa eficiência. O trabalho dividido pela quantidade removida da fonte quente, ou 1 menos Q2 sobre Q1. Repara que para minha máquina tem uma eficiência de 100%, né? Para eu ter uma eficiência de 100%, W deveria ser igual a Q1. Se W for igual a Q1, né, não há Q2. Então, para uma eficiência de 100%, W tem que ser igual a Q1. E para W ser igual a Q1, Q2 tem que ser zero. Ou seja, eu não deveria rejeitar calor para a fonte fria. Então, para que a minha máquina tenha a maior eficiência possível, eu não teria que rejeitar calor para a fonte fria. Então, o objetivo dos engenheiros que lidavam com essas máquinas térmicas era aumentar a eficiência da máquina. Então, para eu ter uma maior eficiência possível, eu deveria reduzir ao máximo o calor rejeitado para a fonte fria, né? Então, o Watt melhorou a eficiência das máquinas a vapor introduzindo o condensador externo. Então, ele conseguiu manter lá o cilindro mais quente o mais tempo possível, aumentando a sua eficiência. Então, eu poderia fazer isso diminuindo a quantidade de calor que eu rejeito para a fonte fria, né? Bom, se eu eliminar totalmente esse Q2, eu teria uma eficiência igual a 1, 100%. Para isso, eu não deveria rejeitar calor para a fonte fria. Como veremos, se o motor opera em ciclo, isso é impossível. Então é impossível um motor operando em ciclo transformar todo o calor em trabalho. Esse é um dos enunciados da segunda lei da termodinâmica. Então está aí um exemplo de máquina térmica. Muito bem, o refrigerador seria uma máquina térmica, vamos dizer assim, funcionando ao contrário. Então o que, que ele faz? Muito bem, temos lá a fonte quente, temos a fonte fria. O meu refrigerador, o que, que ele vai fazer? Ele vai remover calor da fonte fria, que seria a parte interna do refrigerador, tá? Então, Q2 é o calor removido da fonte fria, que é o reservatório que está na temperatura T2, que é o interior do refrigerador, e vai jogar isso para o ambiente, para a fonte mais quente, que seria a cozinha, por exemplo, ou o ambiente externo, no caso do ar-condicionado, né? Então, Q1 seria o calor cedido à fonte quente, que é o reservatório térmico na temperatura T1 maior que T2, que é o ambiente externo. Claro que, espontaneamente, o calor nunca flui da temperatura mais quente, mais fria para mais quente, né? Para isso acontecer, temos que forçar a barra através de fornecimento de energia via trabalho. Então, o trabalho agora é fornecido sobre o sistema, sobre o fluido operante aqui, no caso do refrigerador. Então, W seria o trabalho mecânico realizado pela vizinhança, pelo ambiente, sobre o refrigerador. Na prática, isso é feito pelos compressores. Então, aqui, agora percebemos que o Q1 é o Q2 mais o W. Então, pela conservação de energia, a quantidade de calor rejeitada para a fonte quente é a soma do trabalho realizado sobre o sistema com a quantidade de calor removida da temperatura mais baixa, do reservatório à temperatura mais baixa. Muito bem, mas o que me interessa na prática aqui, um bom refrigerador é aquele que remove a maior quantidade possível de calor da fonte fria com o mínimo de trabalho. Ou seja, o trabalho aqui é o trabalho, por exemplo, elétrico. Então, a minha geladeira, o meu refrigerador, ele tem que ser ligado na tomada para acionar o compressor. Então, um refrigerador com um bom desempenho é aquele que extrai a maior quantidade de calor, Q2, com o mínimo de trabalho. Então, nesse caso, o que me interessa? É o Q2, é aquilo que eu removo do interior do refrigerador, ou interior do quarto, da sala, no caso do ar-condicionado, né? Com o mínimo de energia elétrica que eu venha gastar para poder acionar esse dispositivo. Então, o que me interessa na prática aqui é o Q2 e o W. O que me interessa na prática é o Q2 e o que eu pago é o W. Então, a eficiência, nesse caso aqui nós chamamos de coeficiente de desempenho, K, ele vai comparar o que me interessa, que é o Q2, que é aquilo que eu removo do interior do refrigerador. Quanto mais calor remover, mais frio vai ficar lá dentro, né? Então, e quanto maior o trabalho, menor meu coeficiente de desempenho. Quanto mais energia elétrica eu preciso para que isso ocorra, menor vai ser meu coeficiente de desempenho. Então, para eu ter um K grande, um grande coeficiente de desempenho, eu tenho que ter um maior Q2 possível, ou QF, né? E um menor trabalho possível. Bom, lembrando que Q2 é Q1 menos W, né? Então, teremos aqui o coeficiente de desempenho Q1 sobre W menos 1. Tá? Então, esse K, geralmente, como esse Q1 aqui
é, 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 é maior que o trabalho, né? Então isso aqui geralmente é um número maior que 1. Esse K é um número maior que 1. A bomba de calor seria, por exemplo, os aquecedores, né? Então vai remover calor da fonte fria, né, do reservatório mais frio, né? Calor removido da fonte fria, reservatório térmico a temperatura mais baixa, por exemplo, que é um ambiente externo, e vou jogar isso para a fonte quente. Tá? Vou aquecer o ambiente. Né? Então, Q1 é o calor cedido à fonte quente. Reservatório térmico na temperatura T1 maior que T2, que é um ambiente interno. Claro que eu preciso de energia extra ou extra, né, para que isso ocorra, porque o calor não flui espontaneamente do mais frio para o mais quente. Então, mais uma vez, né, W é o trabalho mecânico realizado sobre a bomba de calor. Né? Então, Q1 é igual a Q2 mais W. Então, o coeficiente de desempenho da bomba, KB, vai ser o que me interessa, que é o calor que ele joga para o ambiente interno, que é o quanto que ele vai aquecer aquela minha sala, como na forma de uma bomba de calor, na forma de um aquecedor. Né? Quanto mais calor eu injetar no ambiente interno, maior é o que me interessa. Aqui o que me interessa é aquecer. Então, é o calor que eu estou jogando para o ambiente interno. Né? E comparado com aquilo que eu pago. Esse cara tem que ser ligado numa tomada, eu tenho que receber uma energia externa, que é o trabalho realizado sobre o sistema, sobre a bomba de calor. Então, o que me interessa é o calor que eu jogo no ambiente, para o fim de aquecimento, por exemplo, e aquilo que eu pago. Então, é Q1 sobre W. Então, como Q1 é Q2 mais W, então Q2 mais W dividido por W vai dar Q2 sobre W mais 1. Também tem um coeficiente de desempenho, um número maior que 1 também. Né? Muito bem. Enunciado de Kelvin Planck, Kelvin, William Thomson e Max Planck, né? Um físico escocês e um físico alemão. O Planck teve um papel importantíssimo no desenvolvimento da mecânica quântica no seu início. Né? E esses dois camaradas têm um enunciado que é atribuído aos dois, né? Muito parecidos. Tá aí o William Thomson, Lord Kelvin e Max Planck. Bom, nós vimos o seguinte, na tentativa de aumentar a eficiência das máquinas a vapor, né, das máquinas térmicas ou dos refrigeradores, aumentar seus coeficientes de desempenho, bom, foi verificado o seguinte, que no caso de uma máquina térmica, de um motor, quanto menor o calor jogado para a fonte fria, maior a eficiência. Então, o ideal seria fazer o quê? Porra, vou extrair todo o calor da fonte quente e vou converter tudo isso em trabalho. E não vou pagar nada para a natureza na forma de calor. Não vou jogar nada para o ambiente na forma de calor. Aí nós vimos que, nesse caso, a minha eficiência seria de 100%. Mas por mais que os físicos e engenheiros tentassem, eles nunca conseguiam. Esse enunciado de Kelvin Planck, ele diz que uma máquina térmica operando em ciclo, ou seja, o único efeito aí seria operar em ciclo. Ela tem que retornar ao seu estado inicial. E as máquinas operam em ciclos. Não tem nada contra, nada que viole a primeira lei da termodinâmica, conservação da energia, que impeça de remover calor e transformar isso em trabalho. Agora, se você pretende voltar ao estado inicial, parte dessa energia tem que ser rejeitada da fonte fria. Então, esse enunciado diz o seguinte: é impossível que uma máquina térmica qualquer operando em ciclo receba calor de uma fonte e efetue uma quantidade equivalente de trabalho sem provocar nenhum outro efeito na sua vizinhança. Sem provocar nenhum outro efeito na sua vizinhança significa não rejeitar calor Q2, ou seja, o QF, né? Calor rejeitado para a fonte fria. Se eu desejo retornar ao estado inicial, ou seja, operando em ciclo, eu preciso rejeitar calor para a fonte fria. Então, se uma máquina que opera em ciclo, e todas as máquinas que nós conhecemos operam em ciclos, tá? Não tem como remover calor da fonte quente, converter tudo isso em trabalho, sem a contrapartida de rejeitar calor para a fonte fria. Então, teríamos aqui um motor, né, comum, que absorve um calor Q1 ou QQ da fonte quente na temperatura T1 do reservatório, realiza trabalho W sobre a vizinhança, né, empurra coisas, por exemplo, e rejeita calor para a fonte fria. Ou seja, um motor miraculoso ou um moto perpétuo de segunda espécie, ou seja, um moto perpétuo de primeira espécie, ele violaria a primeira lei. O moto perpétuo de segunda espécie violaria a segunda lei. Ou seja, eu criaria um moto perpétuo, um movimento eterno. Então,
seria extrair calor da fonte quente, realizar trabalho e não rejeitar calor para a fonte fria. Isso violaria o enunciado de Kelvin Planck da segunda lei da termodinâmica, ou seja, teríamos um motor miraculoso ou um moto perpétuo de segunda espécie. Ou seja, não tem como, operando em ciclo, transformar calor em trabalho. Operando em ciclo, eu preciso rejeitar parte dessa energia para a fonte fria. No caso do motor de Watt, a fonte quente é a caldeira, o motor é o êmbolo que sobe e desce dentro do cilindro, e T2, né, o reservatório frio, seria o condensador externo. Né? Então seria como retirar esse condensador e eu extrairia todo o calor da caldeira e converteria tudo em trabalho. Mesmo ele tendo que voltar ao estado inicial, operando em ciclo, ou seja, o cilindro tem um êmbolo que sobe e desce, operando em ciclo. Então, operando em ciclo, é impossível você extrair calor da fonte quente e converter tudo isso em trabalho sem rejeitar calor para a fonte fria. Esse é o enunciado de Kelvin Planck. Enunciado de Clausius. Então, Rudolf Clausius, né, um físico alemão, né, analisando o coeficiente de desempenho, por exemplo, de refrigeradores, né, chegou a um enunciado, um outro enunciado da segunda lei da termodinâmica. Né? Esse segundo enunciado diz o seguinte: é impossível que um refrigerador, mais uma vez aqui, ó, operando em ciclo, transfira calor de um corpo frio para outro quente, sem provocar nenhum efeito na sua vizinhança. Ou seja, não tem como refrigerar a minha cozinha, tá? Simplesmente tirando da tomada. Ou seja, porque o calor não flui espontaneamente do ambiente mais frio da geladeira para o ambiente mais quente, né, da parte externa, no caso a cozinha. Né? Então é impossível. Se eu desejo que ele opere em ciclo, ele tem que receber energia de um ambiente externo. Então ele retira calor da fonte fria e rejeita para a fonte quente. Isso espontaneamente jamais ocorreria. Né? Para isso ocorrer, eu tenho que transferir energia na forma de trabalho para o fluido operante do refrigerador. Né? Então, para que isso ocorra, né, operando em ciclo, eu preciso desse trabalho. Caso contrário, né, se eu não tivesse energia externa, eu poderia tirar calor da fonte fria e transferir para a fonte quente. Né? Você violaria uma flagrante violação da segunda lei da termodinâmica. Né? Não tem como o calor fluir espontaneamente do mais frio para o mais quente. Né? Seria colocar água numa chaleira, assim, ligar o fogão, né? E a chama ficar cada vez mais intensa e a água ficar cada vez mais fria. Isso nunca foi observado na natureza. Então, um refrigerador miraculoso é aquele que extrai calor da fonte fria, rejeita calor para a fonte quente, sem nenhum trabalho realizado sobre o sistema. Isso seria um refrigerador miraculoso e esse refrigerador violaria o enunciado de Clausius da segunda lei da termodinâmica. Então nós vimos dois enunciados. Será que esses enunciados se equivalem? Não? Eles devem um implicar no outro, ou seja, se um é violado, o outro é violado, se um é respeitado, o outro é respeitado. Então, vamos lá. Equivalência entre os enunciados. Para isso, vamos nos valer aqui de alguns exemplos numéricos. Então vamos admitir inicialmente que o enunciado de Clausius seja falso. Então, se o enunciado de Clausius é falso, temos um refrigerador miraculoso. Então, se esse refrigerador é miraculoso, nós podemos acoplar um motor comum que remova, por exemplo, 200 joules do reservatório quente na temperatura TQ ou T1 e efetue um trabalho de 80 joules e rejeita 120 joules para o reservatório frio. Eu vou acoplar isso a um refrigerador miraculoso que remove 120 joules do reservatório frio e rejeita 120 joules para o reservatório quente. Então, se eu acoplar um motor comum, né, que observa o enunciado de Kelvin Planck a um refrigerador miraculoso que viola o enunciado de Clausius, se esses dois caras operarem em conjunto, o que vai acontecer? Então temos lá o reservatório quente, temperatura T1, temos aqui o reservatório frio na temperatura T2. Temos aqui o nosso motor, né, plenamente de acordo com a conservação da energia e com a segunda lei, ele absorve 200 joules da fonte quente e realiza um trabalho de 80 joules e rejeita 120 joules para a fonte fria. Né? Então ele tem aqui, ó,
o que me interessa é o trabalho, 80 dividido por 20, daí 40% de eficiência. Eu vou acoplar esse cara a um refrigerador miraculoso. Por que ele é miraculoso? Ele está absorvendo 120 da fonte fria e rejeitando 120 da fonte quente, sem nenhuma contrapartida externa. Se eu fizer esses dois camaradas operarem em conjunto, um obedecendo ao enunciado de Kelvin, o outro violando o enunciado de Clausius, o que é que vai acontecer aqui com esses saldos aqui? Ó? Eu tenho, em relação ao reservatório quente, removo 200 e rejeito 120. O saldo disso, se saem 200 e entram 120, o saldo é saem 80. Aqui para o reservatório frio, são rejeitados 120 e são removidos 120. Entram 120 no reservatório e saem 120. O saldo aqui é zero. Então, o saldo aqui seria o quê? Removo 80 do reservatório quente. E o saldo aqui qual é? Rejeito 120 e removo 120, o saldo aqui é zero. Então, o que sobrou? Se eu ligar essas duas coisas aqui em conjunto, né, se eu colocá-las em conjunto, o que vai dar aqui? Ó? Uma remoção de 80 joules do reservatório quente com a conversão de trabalho. Sem rejeição, o nosso Q2 aqui é zero. Ou seja, o resultado disso é um motor. Por quê? Porque ele está absorvendo 80 da fonte quente e realizando exatamente 80. Ou seja, isso aqui é um motor miraculoso. Ou seja, violando Clausius, eu violo Kelvin Planck. Então, se um dos enunciados é violado, automaticamente o outro também vai ser. Então, eles são compatíveis. Né? Ou seja, violando o enunciado de Clausius, o enunciado de Kelvin Planck é violado. Então, eles são equivalentes. Né? Podemos pensar agora numa outra situação. Agora vamos admitir que Kelvin Planck seja falso, ou seja, eu posso ter um motor miraculoso acoplado a um refrigerador normal, comum. Qual vai ser o resultado desses dois operando em conjunto, sendo que um deles está violando um dos enunciados da segunda lei da termodinâmica? Não podemos acoplar um refrigerador comum, que remove 200 de um reservatório frio, recebe um trabalho de 100 e rejeita 300 para o reservatório quente. Vamos acoplar isso a um motor miraculoso, que remove 100 do quente e realiza 100 de trabalho, sem rejeitar nada para a fonte fria, violando o enunciado de Kelvin Planck. Então, nós temos um motor que viola Kelvin Planck e vai operar em conjunto com um refrigerador que não viola Clausius. Então, vamos ver aqui. Ó. O nosso refrigerador remove 200 da fonte fria, recebe 100 de trabalho, 200 mais 100, tem que rejeitar, se opera em ciclo, 300 para o reservatório quente. Então, esse aqui é um refrigerador comum, respeitando o enunciado de Clausius. Agora vamos pensar aqui no motor miraculoso, que absorve 100 da fonte quente e converte tudo isso em trabalho sem rejeitar nada para a fonte fria, ou seja, o Q2 aqui é zero. Ele está em flagrante violação do enunciado de Kelvin Planck. Operando em conjunto, 300 entrando com 100 saindo equivale a 200 entrando. 100 aqui, ó, entrando de trabalho com 100 saindo na forma de trabalho, isso aqui, em conjunto, dá um saldo zero. Pegando aqui exemplos numéricos, né? E 200 sendo removidos do reservatório frio, contra nada sendo removido no caso sendo rejeitado no caso do calor, né, do motor miraculoso, vai dar 200 removidos do reservatório frio. Ou seja, o saldo vai ser o quê? 200 removidos do reservatório frio, nenhum trabalho realizado pelo ou sobre o sistema e 200 rejeitados para a fonte quente. O que é isso? Se eu removo 200 da fonte fria e rejeito 200 para a fonte quente, eu tenho um refrigerador miraculoso, violando o enunciado de Clausius. Então, se eu violo Kelvin Planck, consequentemente, teremos que violar Clausius. Ou seja, violando o enunciado de Kelvin Planck,
o enunciado de Clausius é violado. Então, daí demonstramos com uma forma numérica, né, que um enunciado implica no outro. Se um desses enunciados é violado, o outro necessariamente também o será. Então está aí a equivalência entre os dois enunciados, o enunciado de Kelvin Planck e o enunciado de Clausius. Muito bem. Na tentativa de conceber um motor ou um ciclo, né, termodinâmico que tenha a maior eficiência possível, respeitando tanto o enunciado de Kelvin Planck quanto o enunciado de Clausius, né, o engenheiro francês Nicolas Léonard Sadi Carnot, né, publicou em 1824 essa obra conhecida como Reflexões sobre o Poder Motriz do Fogo e sobre as máquinas capazes de desenvolver esse poder. Essa pequena obra, que não tinha nem 120 páginas, né, mostrou, né, que é possível conceber um ciclo em que a segunda lei da termodinâmica é respeitada, tanto os enunciados de Kelvin Planck, se a máquina operar na forma de um motor, ou o enunciado de Clausius, se ela operar na forma de um refrigerador, desde que algumas observações sejam levadas em conta. O que leva à perda de potência de uma máquina? Por exemplo, o atrito entre as peças. Esse atrito, o trabalho para vencer o atrito se converte em calor, que acaba assumindo uma perda de potência e de rendimento dessa máquina. E o contato entre partes a temperaturas diferentes. Se eu tenho contato entre partes de temperaturas diferentes, vai haver um fluxo de calor que não vai ser direcionado ao nosso fluido operante na conversão de trabalho. Então, para evitar isso, podemos pensar num ciclo, né, num motor que opere num ciclo e que esse ciclo seja feito através de processos quase estáticos. Ou seja, processos em que passamos por vários estados de equilíbrio vizinhos. Ou seja, processos em que os calores trocados e trabalhos trocados sejam infinitesimais. Daí já começamos a perceber a impossibilidade de conceber isso na prática. Né? Mas o ciclo de Carnot ele serve para que possamos verificar que motores que sejam reversíveis, posto que se os processos são todos quase estáticos, passam por estados termodinâmicos de equilíbrio muito próximos, eu posso converter o motor em refrigerador, ou seja, uma expansão numa compressão, uma compressão numa expansão. Então, para que isso ocorra, eu não posso ter absorção ou liberação de calor, ou seja, o calor absorvido da fonte quente não deve ser devido a diferenças de temperatura. Então eu tenho que pensar num processo em que o calor é absorvido da fonte quente, do reservatório na temperatura mais alta, de forma que a temperatura não mude nem do reservatório nem do fluido operante que segue esse ciclo. Da mesma forma, ele precisa atingir a temperatura do reservatório mais frio. Mas esse resfriamento não pode ser através de troca de calor. Porque troca de calor, nesse caso, devido a diferenças de temperatura, é perda de potência. Então eu tenho que conceber uma absorção de calor sempre na temperatura do reservatório, ou seja, um processo isotérmico. Então eu tenho que absorver calor isotermicamente. Tá, mas aí eu continuo na temperatura da fonte fria. Eu tenho que atingir a fonte quente, eu tenho que atingir a temperatura da fonte fria para poder depois rejeitar calor. Porque ele está operando em ciclo. Eu não posso fazer o meu Q2 valer zero, senão eu violo o enunciado de Kelvin Planck. Então o que eu tenho que fazer? Absorvo o calor isotermicamente e para ele sair da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa do reservatório frio, só existe uma forma, se a gente pensar num fluido operante, né, em que ele vai esfriar sem trocar calor. Isso é um processo adiabático. Então ele vai precisar absorver calor isotermicamente e vai precisar resfriar adiabaticamente. Agora, para ele voltar para o estado inicial, ele tem que rejeitar calor para a fonte fria. Como ele faz isso?
isotermicamente. Não pode haver troca de calor devido à diferença de temperatura. Isso é perda de potência, perda de rendimento. Isso só pode ser de que forma? Rejeitando o calor para a fonte fria isotermicamente, ou seja, na temperatura da fonte fria. Agora ele pode voltar ao estado inicial e reiniciar o ciclo. Como assim? Ele tem que voltar para a temperatura mais alta. Né? Para isso ele tem que esquentar, ser aquecido da temperatura do reservatório frio para a temperatura do reservatório quente, sem absorver calor, porque isso significa troca de calor por diferença de temperatura. Como ele faz isso? Adiabaticamente, novamente. Então, ele vai passar por expansões e compressões isotérmicas e adiabáticas e quase estáticas. Esse é o ciclo idealizado por Sadi Carnot. E a consequência disso, que é o teorema de Carnot, vai nos mostrar que nenhum motor real operando entre essas mesmas temperaturas, ou seja, entre esses mesmos reservatórios, nunca terá um rendimento superior ao de um motor de Carnot operando entre as mesmas fontes, né? Entre os mesmos reservatórios. Então vamos ao ciclo. Então temos aqui um diagrama PV. No nosso diagrama PV, pressão versus volume, temos duas isotermas. Uma isoterma superior na temperatura do reservatório T1 e uma isoterma inferior na temperatura do reservatório, na temperatura T2 menor que T1. Então, o nosso ciclo se inicia num determinado estado, 1, que está numa pressão, num certo volume e na temperatura da fonte quente. E ele vai sofrer uma expansão isotérmica, absorvendo um calor Q1 da fonte quente, do reservatório quente. Então, por que expansão? Porque o trabalho de 1 para 2 é o trabalho isotérmico, que no caso, por exemplo, de um gás ideal é dado por nRT, logaritmo neperiano do volume final, V2 sobre o volume inicial V1. Né? Como o processo é isotérmico, pela primeira lei da termodinâmica, não há variação da energia interna. Então, essa quantidade de trabalho é igual à quantidade de calor quando ele vai do estado Q1 para Q2. Como V2 é maior que V1, porque houve uma expansão na temperatura T1, né? Então esse fator aqui é constante, né? V2 sendo maior que V1, o logaritmo de um número maior que 1 é positivo. Então o trabalho é positivo e o Q é positivo. E o trabalho é igual ao Q. Então ele absorve uma quantidade de calor Q1 da fonte quente. Repara que ele absorve esse calor, mas a temperatura dele não muda. Porque ele absorve esse calor e pega essa energia e converte em trabalho, sem modificar a sua temperatura, sem modificar a sua energia interna. Então a primeira etapa do ciclo de Carnot vai do estado 1 para o estado 2, uma expansão isotérmica na temperatura do reservatório térmico, ou reservatório térmico quente ou fonte quente. Bom, agora eu preciso esfriar esse meu fluido operante. Lembrando que todos esses processos são quase estáticos. Ele passa por inúmeros estados termodinâmicos vizinhos. Né? Então, a diferença entre um par de estados é infinitesimal. Então, ele passa por vários estados de equilíbrio, que é a nossa termodinâmica, a termodinâmica do equilíbrio. Né? Então, podemos só descrever isso de forma que esses estados estejam em equilíbrio, em vizinhos, muito próximos do equilíbrio. Né? Então, vamos lá. Passou para o estado 2, agora eu preciso resfriar esse fluido. Bom, ele tem que sair da temperatura da fonte fria para a temperatura da fonte quente para a temperatura da fonte fria, sem trocar calor. Duas coisas a temperaturas diferentes, se forem postas em contato, eles vão trocar calor e esse calor vai embora. Perdeu. Dá perda de rendimento, perda de potência. Isso não me interessa. Mas como é que eu posso esfriar uma coisa sem rejeitar calor? Adiabaticamente. Um processo quase estático em que ele é colocado em contato com um isolante térmico, ele é isolado termicamente, porque os processos adiabáticos ou temos um isolamento, digamos aqui, perfeito, ou processos muito rápidos. Processos muito rápidos não combinam com quase estático. Então vamos colocar esse nosso recipiente com fluido operante em contato com um isolante térmico, sistema totalmente isolado, e deixamos esse camarada se expandir muito lentamente até que ele atinja a temperatura da fonte T2. Então temos aqui uma expansão adiabática até atingir o estado 3.
Então, do estado 1 para o estado 2 para o estado 3, houve uma expansão, então aumentou o volume, adiabática quase estática. Tá? Então, a temperatura dele diminuiu até a temperatura da fonte fria, que é o que me interessa, sem trocar calor. Então, a quantidade de calor trocada no processo de 2 para 3 é zero, é um processo adiabático quase estático. Bom, agora o que eu tenho que fazer? Rejeitar calor para a fonte fria, porque senão eu violo a segunda lei da termodinâmica. Como é que eu faço isso? Bom, eu estou na temperatura T2, não é isso? Se é possível absorver calor na temperatura da fonte quente, é possível rejeitar calor na temperatura da fonte fria. Como eu faço isso? O trabalho de 3 para 4 vai ser isotérmico. Na temperatura T2, vou de um volume, vou até um volume final V4, a partir de um volume inicial V3. Só que o volume final é menor que o inicial, porque houve uma compressão. Então, esse calor aqui, de 3 para 4, estado 3 para o estado 4, como o V4 é menor que V3, o logaritmo de um número menor que 1 é negativo. Então, esse trabalho vai ser negativo, porque é uma compressão, e esse calor vai ser negativo, ou seja, calor rejeitado. Então, do estado 3 para o estado 4, teremos aqui uma compressão isotérmica, mais uma vez, quase estática, com transferência de calor para a fonte fria, em acordo com a segunda lei da termodinâmica. Então, repare que eu absorvi calor da fonte quente, mas não mudei minha temperatura por ter absorvido esse calor. Então, não houve perda de potência. Porque quando esse fluxo de calor se dá em virtude de atrito, por exemplo, ou contato entre peças a temperaturas diferentes, vai haver fuga de calor, entre aspas, e perda de potência. Então, aqui não tem como isso acontecer. Expansão isotérmica, absorção de calor da fonte quente. Esse calor foi absorvido por conta de uma expansão isotérmica e não por contato entre coisas a temperaturas diferentes. Depois, uma expansão adiabática para eu reduzir a temperatura sem trocar calor. Então, tem que ser um processo adiabático. Agora, eu preciso rejeitar calor para a fonte fria na temperatura do reservatório frio, com pressão quase estática isotérmica. Agora, eu preciso voltar para o estado 1. Para eu voltar para o estado 1, eu tenho que esquentar o gás de T2 para T1. Mas, lembre-se, não posso. Eu não posso esquentar um camarada a partir de absorção de calor. Colocar os dois caras em contato térmico, eu vou ter um fluxo de calor que não vai contribuir para o meu ciclo. Então, como é que eu faço isso? Eu vou do estado 4 para o estado 1, esquento esse fluido operante a partir de um processo adiabático de compressão quase estático. Então, de 4 para 1, temos aqui uma compressão adiabática quase estática com aumento da temperatura de T2 para T1, sem troca de calor. Então, Q igual a zero. Evidentemente que quando eu fecho o ciclo, eu absorvo calor Q1 da fonte quente, rejeito Q2 para a fonte fria, e como em todo ciclo, a área interna do ciclo é o trabalho realizado por ciclo. Então, por ciclo, eu absorvo Q1, rejeito Q2 e realizo o trabalho de acordo com a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica não foi violada. E aqui eu tenho um esquema em que o calor absorvido da fonte quente, o calor rejeitado para a fonte fria, não foi devido a contatos entre fontes a diferentes temperaturas. A absorção de calor se dá isotermicamente, assim como a rejeição de calor. O resfriamento se dá adiabaticamente, assim como o aquecimento. Então, esse ciclo reversível, tá? Ou ciclo de Carnot, é o ciclo que possui o maior rendimento possível sem violar a segunda lei da termodinâmica. Então, W aí é o trabalho realizado no ciclo completo. Tá? Então, o W, evidentemente, é a diferença entre o calor que você extrai da fonte quente e o calor que você rejeita para a fonte fria, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, que é a conservação da energia. E não houve violação em momento algum, nem do enunciado de Kelvin Planck, ou se você quiser operar em sentido contrário, você estaria absorvendo o calor da fonte fria, numa expansão isotérmica, uma compressão adiabática, esquentando até a temperatura da fonte quente,
uma compressão isotérmica com rejeição de calor para a fonte quente e uma expansão adiabática até a temperatura da fonte fria. Ele estaria operando reversivelmente como um refrigerador de Carnot. E o enunciado de Clausius seria obedecido, seria verificado e não violado. Então, como ele é um ciclo reversível, eu posso pensá-lo como motor operando no sentido horário ou como refrigerador operando em sentido anti-horário. Muito bem. A eficiência do ciclo de Carnot, como qualquer motor, é a razão entre o trabalho realizado, que é o que me interessa, e o calor absorvido da fonte quente. W é Q1 menos Q2, como Q1 dividido por Q1 é 1, Q2 menos, dividido por Q1 vai ficar 1 menos Q2 sobre Q1. Tá? Reparem, se Q2 for igual a zero, o nosso R aqui é de reversível. O ciclo de Carnot é um motor reversível. Pode operar também como refrigerador. Repara que nem esse ciclo, para ele ter uma eficiência de 100%, se o ciclo de Carnot, o motor de Carnot tem uma eficiência de 100%, significa que é igual a 1. Para essa é igual a 1, Q1 não pode ser zero, né? Porque eu não posso dividir por zero. Então, Q2 seria igual a zero. Se Q2 é igual a zero, eu não estou rejeitando calor para a fonte fria. Eu estou violando Kelvin Planck. Ou seja, estou absorvendo calor e num ciclo completo convertendo tudo isso em trabalho. Isso é impossível. Né? Então, nem o ciclo de Carnot tem uma eficiência de 100%. Mas ele tem a maior eficiência possível entre quaisquer motores reais operando entre essas duas temperaturas. Uma outra coisa interessante é que essa eficiência, como nós vamos ver, ela depende única e exclusivamente da temperatura da fonte quente, do reservatório quente, e da temperatura do reservatório frio, independente do fluido que esteja sendo utilizado nessa máquina, nesse motor, nesse refrigerador. Isso levou o Kelvin a sugerir a criação de uma escala termodinâmica absoluta, que nós vamos ver mais tarde, que é igual, ela é correspondente à escala do gás ideal. Então, aquela escala do gás ideal é a escala absoluta de temperatura, que nós conhecemos hoje como escala Kelvin. Então, vamos lá. Primeira etapa, que vai de 1 para 2. É uma expansão isotérmica quase estática. Vamos considerar que o fluido operante seja um gás ideal. Tá? Se é um gás ideal, vamos lá, expansão isotérmica quase estática com remoção de calor Q1 da fonte quente, que é o reservatório na temperatura T1. Vamos lá, está aqui o nosso fluido, é o nosso gás ideal, ele vai absorver uma quantidade de Q1 na temperatura T1, ou seja, um processo isotérmico quase estático de expansão, e ele vai transferir para o ambiente um trabalho mecânico ao empurrar esse êmbolo. Ele vai transferir um trabalho para o ambiente. Né? Bom, como é um gás ideal e o processo é isotérmico, então P1V1 é igual a P2V2. Então, no estado 1, a pressão é P1 e o volume é V1. Ele se expande isotermicamente até o estado 2. Pressão P2, volume V2. Como o processo é isotérmico, a lei geral dos gases ideais diz que PV é uma constante. Então, o produto PV para o estado 1 é igual a PV para o estado 2, já que os estados 1 e 2 correspondem aqui a um processo de expansão isotérmica. Muito bem. O trabalho num processo isotérmico correspondente a um gás ideal, do estado 1 para o estado 2, é exatamente igual ao calor absorvido do reservatório na temperatura T1. Por quê? Porque a variação da energia interna, ΔU, do estado 1 para o estado 2 é zero. E por que é zero? Porque a energia interna é uma função da temperatura. Se a temperatura, um gás ideal, se a temperatura não mudou, a energia interna não varia. Então, ΔU é igual a zero. Se ΔU é igual a zero, o trabalho é igual ao calor trocado. Então, nesse caso, como o trabalho é dado por nRT na temperatura T1, que é a temperatura da fonte quente, logaritmo neperiano, volume final sobre volume inicial. Como ele vai do estado 1 para o estado 2, ele vai do volume V1 para o volume V2, expansão. Então, se V2 é maior que V1, log neperiano de um número maior que 1 é positivo. Então, tanto o trabalho, expansão, trabalho da expansão. Então, o êmbolo sobe e empurra, transfere energia para o ambiente. Ou seja, o trabalho foi realizado pelo gás. Então, o trabalho é positivo. E ele absorveu o calor foi absorvido pelo gás.
calor positivo. Então está aqui o trabalho realizado nesse processo de expansão isotérmica quase estática, que é a primeira etapa do ciclo de Carnot. Segunda etapa, agora eu vou do estado 2, na temperatura T1, para o estado 3, na temperatura T2 menor que T1. Quanto mais baixa a isotérmica, mais baixa a temperatura, isoterma, mais baixa a temperatura ao longo dessa diabática vermelha aqui agora. Então, entre os estados 2 e 3 não há troca de calor, mas houve uma expansão do volume V2 para o volume V3 e houve uma queda na pressão de P2 para P3. Então, aqui houve uma expansão adiabática. Bom, se o processo é adiabático, então vamos conceber agora que depois que ele sofreu aquela expansão isotérmica, eu pego esse cilindro com gás e coloque em contato com um isolante térmico. Então não vai haver troca de calor. E deixe que ele se expanda até que a temperatura dele se iguale à temperatura da fonte fria. Né? Então houve uma expansão adiabática. Como o processo é adiabático, o produto PV elevado a gama é constante. Então, como ele está indo do estado 2 para o estado 3, P2, V2 elevado a gama é igual a P3, V3 elevado a gama. Lembrando que gama é o expoente de Poisson, que é a razão entre as capacidades térmicas molares, a pressão constante e o volume constante, né? Que é característico de cada gás, se ele é monatômico, se ele é diatômico, mas para gases ideais. Muito bem, então P2, V2 elevado a gama é P3, V3 elevado a gama. E o trabalho do estado 2 para o estado 3 é o trabalho num processo adiabático, como nós já vimos, é dado por NR, que é a quantidade de gás, sobre 1 menos gama, gama é o expoente de Poisson, T2 menos T1. Bom, esse trabalho é um trabalho positivo, porque foi uma expansão. Como gama geralmente é um número maior que 1, então 1 menos gama vai dar um número negativo. Porém, T2 menos T1, T2 é menor que T1. Essa diferença entre a temperatura final mais fria e a temperatura inicial mais quente também vai ser negativo. Negativo dividido por negativo vai dar positivo. Então o trabalho de 2 para 3 é positivo, porque é uma expansão. Tá? E ele é dado por NR sobre 1 menos gama, que multiplica T2 menos T1. Trabalho porque aqui o processo é adiabático, né? Quase estático de um gás ideal. Vamos agora para a etapa 3, processo 3, 4, ou seja, compressão isotérmica quase estática. Então, nesse processo, o gás vai entrar em contato com o reservatório na fonte T2, na temperatura T2, tá? E eu vou realizar um trabalho sobre o gás, é quase estático, de forma que ele rejeite calor Q2 para a fonte fria, mas a temperatura do gás continue na temperatura T2. Então ele vai do estado 3 para o estado 4, em cima da isoterma T2. E o resultado disso é uma rejeição de calor Q2 para a fonte fria. Então, mais uma vez, agora nós temos um processo isotérmico, em que o produto PV é uma constante. Então, eu vou sair de um estado cuja pressão é P3 e o volume é V3, e vou para um estado cuja pressão é maior, então aumentou a pressão, então o volume teve que cair. É uma compressão. Então eu reduzo o volume, a pressão aumenta para que a temperatura permaneça constante. E o resultado disso é a rejeição de uma quantidade Q2 de calor para a fonte fria, na temperatura da fonte fria. Então vamos lá. Estou indo do estado 3 para o estado 4, então o produto PV é o mesmo. Então P3, V3 é igual a P4, V4. E, mais uma vez, como a energia interna é uma função da temperatura, num processo isotérmico não tem variação de temperatura. Se a variação de temperatura é zero, a primeira lei da termodinâmica diz que o trabalho é igual ao calor trocado. Só que o trabalho, num processo isotérmico, é dado por nRT2 log neperiano de V4 sobre V3. Como V4 é menor que V3, porque houve uma compressão, log neperiano de número menor que 1 é negativo. Então o trabalho é negativo porque foi uma compressão. E o calor trocado é negativo. Então o calor foi rejeitado para o ambiente, que é o calor Q2. Então o calor Q2 também, no caso de um gás ideal, pode ser calculado, no caso do ciclo de Carnot, como nRT2, temperatura do reservatório frio, log neperiano de V4 sobre V3. Muito bem. Última etapa, em vermelho, compressão adiabática quase estática, do estado 4 para o estado 1. Então, vou sair do estado 4 no volume V4 para o estado 1 no volume V1. Então, uma compressão, redução de volume. A contrapartida é aumento de pressão. Como o processo é adiabático, PV elevado a gama é uma constante.
Então, como existe aqui um expoente maior que 1 no volume, a inclinação da adiabática é sempre maior que a inclinação das isotermas, né? Então, eu agora coloco esse cara em contato com um isolante térmico para impedir a troca de calor e vou comprimindo lentamente, né, adiabaticamente, até que a temperatura dele retorne à temperatura, ao volume e à pressão do estado 1, fechando o ciclo. Então, eu vou do estado 4 para o estado 1, então, como o processo é adiabático, P4, V4 elevado a gama é igual a P1, V1 elevado a gama. E nesse caso, o trabalho de 4 para 1 é dado por NR sobre 1 menos gama, T1 menos T2. 1 menos gama é negativo, T1 menos T2, como T1 é maior que T2, é positivo. Então, positivo dividido por negativo vai dar negativo. Então, o trabalho é negativo porque houve uma compressão, não há troca de calor, né? E houve aqui uma redução na energia interna desse gás ideal, né? Então, tá aí, fechamos o ciclo de Carnot. Qual é o trabalho total no ciclo de Carnot? Então, tá lá o ciclo de Carnot, vamos somar agora todos esses trabalhos. Trabalho de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 1. Olha lá. Trabalho total, uma grandeza, que é a soma do estado 1 para o estado 2, do estado 2 para o estado 3, do estado 3 para o estado 4, do 4 para o 1. Comecei no 1, terminei no 1, fechei o ciclo. Quanto vale o trabalho de 1 para 2? De 1 para 2 é uma expansão isotérmica. De 2 para 3, expansão adiabática. De 3 para 4, compressão isotérmica. De 4 para 1, compressão adiabática. Somando as fórmulas que nós usamos, nRT1 log de V2 sobre V1, expansão isotérmica, mais NR1 menos gama T2 menos T1, expansão adiabática, mais nRT2 log neperiano de V4 sobre V3, compressão isotérmica, mais nR1 menos gama T1 menos T2, compressão adiabática. Bom, NR sobre 1 menos gama, NR sobre 1 menos gama, colocando em evidência que teremos T2 menos T2 que dá zero, menos T1 mais T1 que dá zero. Então, poderemos simplificar, no caso aqui de gás ideal, hein? Estamos falando de gás ideal. Posso usar essas fórmulas para o gás ideal. Tá? Então, o que sobrou? nRT1 log neperiano de V2 sobre V1, mais nRT2 log neperiano de V4 sobre V3. Então, esse seria o trabalho total realizado ao longo de um ciclo de Carnot. Tá aí. Então, repara que Q1 é igual a nRT1 log neperiano de V2 sobre V1. Por quê? Porque o calor absorvido da fonte quente é igual ao trabalho de 1 para 2. Então, a eficiência do ciclo de Carnot é aquilo que eu entendo como relevante, que é o trabalho, que é a energia transferida para o ambiente na forma de trabalho, comparado com aquilo que eu pago, que é o calor que eu extraio da fonte quente. Então, isso vai dar o quê? O trabalho, que é nRT1 log neperiano de V2 sobre V1, mais nRT2 log neperiano de V4 sobre V3, dividido por nRT1 log neperiano de V2 sobre V1. Então, eu posso simplificar S com esse, né? E o que vai sobrar? nRT2 log neperiano de V4 sobre V3 sobre nRT1 log neperiano de V1 sobre V2. Muito bem, cancelando o NR, o que teremos? 1 mais T2 log neperiano de V4 sobre V3 sobre T1 log neperiano de V2 sobre V1. Muito bem, então agora vamos relacionar as temperaturas com esses volumes. Bom, como o processo é diabático, o estado 2 ele está na temperatura T1. O estado 3 está na temperatura T2. Bom, uma transformação adiabática que envolva os volumes desses estados e das temperaturas seria T1, temperatura do estado 2, V2 elevado a gama menos 1, igual a T2, temperatura do estado 3, volume V3 elevado a gama menos 1. Então, podemos, dessa forma, relacionar os volumes. Agora, vamos ver dos estados 4 e temperaturas. Vamos para os estados 4 e 1. Então, do estado 4 para o estado 1, eu estou no estado 4, na temperatura T2, né? E o estado 1 está na temperatura T1. Então, podemos relacionar as temperaturas e os volumes desses estados, que aparecem aqui na expressão da eficiência. Vamos lá. Então, a temperatura do estado T1 seria T1, volume do estado V1 elevado a gama menos 1, e T2, que é a temperatura do estado 4, vezes V4 elevado a gama menos 1.
Então está lá. Então podemos agora relacionar os volumes V1 e V2, e V3 e V4, dividindo membro a membro essas duas expressões. Com isso, vamos cancelar aqui o T1 com T1. Vai sobrar V2 sobre V1 elevado a gama menos 1. E aqui T2 cancela com T2, vai sobrar V3 sobre V4 elevado a gama menos 1. Muito bem. Podemos extrair a raiz aqui de 1 sobre gama menos 1. Né? Teremos V2 sobre V1 igual a V3 sobre V4. Bom, só que aqui aparece o V4 sobre V3. Como isso aqui é um logaritmo, no caso leperiano é um logaritmo, né? Podemos aqui considerar esse sinal como sendo negativo e aqui sendo V3 sobre V4. Porque V3 sobre V4 é o inverso de V4 sobre V3, ou seja, V3 sobre V4 é V4 sobre V3 elevado a menos 1. Esse menos 1 passa multiplicando o T2, propriedade dos logaritmos, e podemos escrever da seguinte forma. Menos T2, né? Então, a eficiência aqui desse motor reversível vai ser 1, mais menos T2, porque o menos? Porque o inverso de V4 sobre V3 é V3 sobre V4 elevado a menos 1. Esse menos 1 passa para cá na forma de menos, então fica T2 log neperiano de V3 sobre V4 sobre T1 log neperiano de V2 sobre V1. Como nós vimos, a razão V3 sobre V4 é igual à razão V2 sobre V1. Então, esses logaritmos se cancelam. O que sobrou aqui? A eficiência de um motor de Carnot reversível, né, um fluido operante com gás ideal, é 1 menos T2 sobre T1. Como o próprio Carnot escreveu em sua obra, a eficiência do motor, a eficiência da máquina, depende apenas das temperaturas dos reservatórios térmicos entre os quais ela opera. Então depende apenas de T2 e de T1, ou de T1 e de T2. Muito bem. Então aqui temos a eficiência de um motor de Carnot. Bom, eficiência, nós sabemos por definição, no caso do motor, é o trabalho por ciclo dividido pelo calor extraído da fonte quente. Muito bem. Bom, o trabalho é a diferença entre o calor extraído da fonte quente e o calor rejeitado para a fonte fria, dividido pelo calor extraído da fonte quente. Teremos Q1 por Q1 vai dar 1, denominador que é comum, né? Menos Q2 sobre Q1. Então teremos 1 menos Q2 sobre Q1. Bom, daí nós concluímos que se a eficiência é 1 menos T2 sobre T1 ou 1 menos Q2 sobre Q1, né? Podemos também escrever a eficiência como sendo 1 menos Q2 sobre Q1 ou 1 menos T2 sobre T1. Então, T2 sobre T1 é igual a Q2 sobre Q1. Ou seja, eu posso, por exemplo, criar uma escala termométrica em que eu posso obter a temperatura a partir de uma temperatura de referência, que pode ser o ponto triplo, como no caso do termômetro de gás ideal, né? T1 sendo aqui a temperatura do ponto triplo, e medir apenas as quantidades de calor removida da fonte quente e rejeitada para a fonte fria, que estaria na temperatura do ponto triplo. Com isso, eu determinaria a temperatura de qualquer sistema, independente do tipo de fluido que eu esteja utilizando. Então, mais tarde, vamos verificar a criação de uma escala termodinâmica absoluta, que equivale à temperatura de gás ideal, da escala de gás ideal. Muito bem. Então vejamos aqui o Teorema de Carnot. O que diz o Teorema de Carnot? Bom, nenhuma máquina térmica que opera entre dois reservatórios térmicos pode ter rendimento maior do que o de uma máquina de Carnot, que é um motor reversível, operando entre esses mesmos reservatórios. Então façamos aqui uma composição numérica para verificar esse teorema. Então temos o reservatório quente e o reservatório frio. Vamos supor aqui um motor reversível que remova 200 joules da fonte quente, rejeite 120 para a fonte fria e realiza um trabalho por ciclo de 80 joules. De fato, o rendimento dele, que seria o trabalho sobre o calor removido da fonte quente, 80 sobre 200, 40%. Então, esse seria o rendimento desse motor operando entre essas duas fontes térmicas, ou entre esses dois reservatórios. Bom, vamos considerar aqui um refrigerador reversível, né, que obedeça aqui o ciclo, o enunciado de Clausius, remove 120 da fonte fria, recebe 80 joules de trabalho e rejeita 200 joules para a fonte quente. Né? Então, ele está de acordo com o enunciado de Clausius, assim como o motor reversível
está de acordo com o enunciado de Kelvin Planck. Vamos imaginar um motor hipotético, né, operando entre essas duas mesmas fontes, entre esses dois reservatórios, que remova 200 joules da fonte quente, rejeite 110 para a fonte fria e, portanto, realiza um trabalho por ciclo de 90 joules. O rendimento desse motor hipotético seria 90 dividido por 200, ou seja, 45%. Então ele tem um rendimento superior ao do motor reversível, operando entre as mesmas fontes. Bom, vamos pensar nesse motor hipotético trabalhando em conjunto com esse refrigerador. Né? Trabalhando em conjunto com esse refrigerador, o resultado de remover 200 e rejeitar 200 fonte quente vai dar zero. O resultado de realizar um trabalho de 90 e um trabalho realizado sobre o sistema de 80 vai dar um trabalho realizado de 10. O resultado líquido de extrair 120 da fonte fria e rejeitar 110 para a fonte fria é extrair 10 joules, né, da fonte fria. O resultado é extrair calor de uma fonte térmica e converter tudo isso em trabalho. Ora, isso viola o enunciado de Kelvin Planck. Temos aqui um motor miraculoso. Ou seja, um motor hipotético que tem um rendimento superior a um de Carnot, se eu pegar esse motor de Carnot e transformá-lo num refrigerador reversível e funcionar acoplado a esse motor hipotético, o resultado vai ser um motor miraculoso. Ou seja, um motor hipotético com um rendimento superior, um motor ordinário com rendimento superior ao de Carnot, viola a segunda lei da termodinâmica. Então é impossível, você não tem como construir uma máquina que tenha um rendimento superior a um motor reversível operando entre essas mesmas duas fontes térmicas, entre esses dois reservatórios térmicos. Está aí o teorema de Carnot. O enunciado de Kelvin Planck é violado. Né? Se eu tenho um motor reversível, ele pode ser reversível e convertido num refrigerador. E ao operar em conjunto com um motor hipotético cujo rendimento é maior do que aquele do motor reversível, essa combinação viola a segunda lei da termodinâmica. Isso pode ser visto também para o caso de um refrigerador hipotético. Né? Enfim. Então, o maior rendimento de um motor operando entre duas fontes, as temperaturas absolutas T1 e T2, é o rendimento da máquina de Carnot. Então, o rendimento de uma máquina de Carnot é o maior rendimento possível. Né? Não factível, mas teoricamente possível. Então, se você tem um motor reversível te dando um valor certo de rendimento, nenhuma máquina real que você venha construir ou projetar, né, vai ter um rendimento superior a desse motor de Carnot. Então, você observa as fontes, quais são as temperaturas dos reservatórios térmicos entre os quais essa máquina vai operar. Calcule o rendimento do motor reversível. Depois calcule o rendimento do seu motor operando entre essas duas mesmas fontes. Esse motor tem que ter um rendimento inferior ao do motor reversível de Carnot operando entre os mesmos reservatórios. Então, como o Carnot citou em sua obra, a potência motriz do fogo é independente dos agentes utilizados para aproveitá-la. Ela é determinada exclusivamente pela temperatura dos corpos entre as quais se produz uma diferença de calor. Entendamos aqui potência motriz como a eficiência. Né? Então, ela depende única e exclusivamente das temperaturas, de mais nada. Um exemplo, uma máquina térmica opera entre dois reservatórios, 400 kelvins e 300 kelvins. Evidentemente que esse aqui é a temperatura do quente, ou T1, essa aqui é a temperatura do frio, ou T2. Bom, ele extrai 100 joules do reservatório quente, então esse aqui é o nosso Q1, ou o nosso QQ, né? Em cada ciclo. Qual é o maior rendimento possível dessa máquina e qual trabalho ela pode realizar em cada ciclo? Bom, o maior rendimento possível é aquele de um motor reversível operando entre essas duas temperaturas. Então eu posso determinar a eficiência máxima como sendo a eficiência do motor reversível, que é 1 menos temperatura da fonte fria, o reservatório frio, sobre temperatura do reservatório quente. Então isso vai dar 1 menos 300 sobre 400, que é 1 menos 0,75, 0,25. Então a máxima eficiência aí seria de 25%. Então nenhum motor real poderia operar entre essas duas fontes, entre esses dois reservatórios, a essas temperaturas, com rendimento superior a 25%. Bom,
Como o rendimento, a eficiência, é, por definição, o trabalho realizado pelo motor por ciclo, dividido pelo calor extraído da fonte quente, e esse rendimento, essa eficiência de 25%, substituindo o εr por 0,25, podemos determinar o trabalho sabendo que ele extraiu aí da fonte quente 100 joules de energia. Então, o trabalho é o produto da eficiência pelo calor extraído da fonte quente. Então, 0,25 vezes 100. Então, ele extrai aí por ciclo 25 joules da fonte quente. Perdão, ele realiza um trabalho de 25 joules. Ele extrai 100, realiza um trabalho de 25 e rejeita. Então, aqui está a nossa máquina térmica. Reservatório na temperatura T1. Reservatório na temperatura T2. Aqui T1 é igual a 400 kelvins. E aqui o T2 é igual a 300 kelvins. Então, ele extrai da fonte quente 100 joules, realiza um trabalho, isso por ciclo, né? De 25 joules e, evidentemente, rejeita para a fonte fria 75 joules. Próximo exemplo. Qual é o maior coeficiente de desempenho possível de um refrigerador que opera entre os reservatórios de 400 e 300? Agora estamos falando de um refrigerador, então não falamos em eficiência, falamos em coeficiente de desempenho, né? Então, o refrigerador em questão é a máquina do exemplo anterior operando de modo reversível. Então, aqui ele está retirando da fonte quente, da fonte fria e rejeitando para a fonte quente. Então, ela remove 100 joules do reservatório quente, realiza 25 joules e rejeita 75 para o reservatório frio. Foi isso que nós vimos. Bom, operando como refrigerador, o que acontece? Remove 75 do reservatório frio a 300 kelvins, recebe, em vez de realizar, recebe 25 joules de trabalho e rejeita, em vez de extrair, 100 joules para o reservatório quente. Muito bem, coeficiente de desempenho é a razão entre o que me interessa, que é o calor que ele remove da fonte fria, lá de dentro do refrigerador, e o trabalho que ele recebe da rede elétrica, por exemplo, para alimentar o compressor do refrigerador. Então, esse K vai ser 75, que é o que ele rejeita para a fonte fria, sobre 25, que é o que ele recebe de trabalho. Isso vai dar 3. Então, o coeficiente de desempenho é 3. Então, nesse caso, o que ele está fazendo? Operando como, aqui está a fonte fria, a 300 kelvins, aqui está o nosso refrigerador, aqui está a fonte quente, a 400 kelvins. Então, o que está acontecendo aqui? Ele remove 75 joules do reservatório frio, recebe um trabalho de 25 joules e rejeita 100 para a fonte quente. Então, agora ele opera de forma reversível como refrigerador, um coeficiente de desempenho K igual a 3. Então, esse seria o maior coeficiente de desempenho possível. Um refrigerador real, operando entre essas duas fontes, não teria como ter um coeficiente de desempenho superior a esse. Falando nisso, a escala termodinâmica de temperatura é definida a partir do ciclo de Carnot. Muito bem. Nós vimos que Q2 sobre Q1 é uma função da temperatura, ou seja, o calor que eu removo da fonte quente no ciclo de Carnot só depende da temperatura da fonte quente. Ou seja, o calor removido é uma função da temperatura da fonte quente. Muito bem, então Q2 é função de T2 e Q1 é função de T1. Bom, então Q2 está para Q1, assim como a temperatura tal 2 está para a temperatura tal 1. Tal aqui representa a temperatura termodinâmica. Então, se eu tomar T2, por exemplo, como a fonte fria, a temperatura da fonte fria, como sendo a temperatura do ponto triplo, 273,16 kelvins, podemos obter a temperatura T qualquer da fonte quente a partir das medidas do calor extraído da fonte quente e rejeitado para a fonte fria que está na temperatura do ponto tríplice. Então, podemos ter que, chamando aqui T1 de tal e T2 na temperatura tal do ponto tríplice, e teremos aqui o Q2, o calor transferido para esse reservatório que está na temperatura de ponto triplo.
Então teremos aqui uma forma de obter a temperatura a partir do ciclo de Carnot, tem uma escala termodinâmica, né? Simplesmente medindo as quantidades de calor extraídas da fonte quente e rejeitadas para a fonte fria. Teremos aí uma escala de temperatura que independe totalmente do sistema operante nesse ciclo, uma escala absoluta. Então a temperatura termodinâmica absoluta depende apenas das temperaturas da fonte quente e da fonte fria, no caso do ponto triplo, independentemente das propriedades específicas de qualquer substância que opere esse ciclo. Muito bem. No caso desse ciclo de Carnot operando como gás ideal, o que nós vimos? Que T2 está para T1, assim como Q2 está para Q1. Então, para a escala termodinâmica absoluta, o que nós temos? Q2 está para Q1, assim como tal 2 está para tal 1, como acabamos de ver. Então, se Q2 está para Q1 é igual a T2 sobre T1, temperatura no caso do gás ideal, no caso da operação de gás ideal, nós chegamos a essa conclusão. E para a escala termodinâmica absoluta, nós acabamos de verificar a relação entre tal 2 e tal 1, que também podemos determinar essa temperatura a partir do calor removido da fonte quente e rejeitado para a fonte fria. Então, chegamos à conclusão que as temperaturas para o gás ideal, da escala de gás ideal, correspondem às temperaturas para a escala termodinâmica. Ou seja, T é igual a tal, que vale a tal, ou seja, a escala termodinâmica absoluta, é aquela que nós obtivemos trabalhando com o ciclo de Carnot, aqui, tá? Corresponde à escala de gás ideal.